Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. Hoje, com grande alegria, trazendo mais uma live para os irmãos. E hoje eu tenho a grande alegria de trazer o irmão Jota aqui, que é um irmão que eu já conheço faz muito tempo. Deixa eu baixar o volume Eu sempre esqueço de baixar o volume da live. para não ficar aqui dando eco. Então, o irmão Jota, que eu já conheço há muitos anos, né? Acho que desde quando a gente começou a ter um canal aqui praticamente, né, irmão? Faz uns 6, 7 anos já. Faz bastante tempo aí, né? Desde o grupo lá que nós tínhamos no WhatsApp, né? Sim. Onde nós conversávamos, então já faz bastante tempo, né? Então hoje eu quis trazer o irmão aqui, ele tem um canal também que está aí na descrição, o canal dele chamado Canal Pela Graça, onde ele trata das alianças e também da questão das duas casas. Você pode conferir lá, tá? Tá ali na descrição. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro do irmão, né? Primeiro ele vai se apresentar aqui para nós, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o livro e algumas coisas muito interessantes que tem nesse livro. Eu só preciso de um feedback dos irmãos, como é que tá o som, como é que tá a imagem, tá tudo certinho aí? Pra gente iniciar, para depois não dar problema aí, tá bom? Eu acho que a princípio tá certo. Você tá me escutando bem, né, irmão? Eu tô escutando bem, agora que começou a aparecer o chat aqui pra mim. Não tava vendo ainda, agora que começou a aparecer. Tá, o irmão ele já respondeu, tá ok. O chat ele dá uns lags aqui às vezes, mas isso é normal, tá? Irmão, queria que você falasse um pouco de você para nós aí, que você se apresentasse um pouco, falasse assim de uma forma breve mais da sua história, onde é que você congrega, como é que você conheceu um pouco da palavra, assim, se você puder falar para nós um pouco. Sim. Então meu nome na verdade é Carlos Eduardo, né? Me chamo de Jota por causa de Júnior, não tem nada a ver Carlos Eduardo com Jota. Pensei que seu nome era Jota. Mas é o Jota por causa de Júnior, né? Entendi. Então eu moro em Londrina, no Paraná, né? Até que se tiver alguém aí da região aqui no chat, depois entra no canal lá, deixa um comentário, a gente pode entrar em contato. Eu congrego numa igreja aqui chamada Calvary Chapel. Ela é uma igreja que originalmente ela começou nos Estados Unidos. E eu congrego, a gente aqui em Londrina é uma igrejinha, ela é relativamente pequena, em torno de 45 membros. Né? É uma igreja que tem algumas diferenças assim doutrinárias, mas que não impede da gente andar junto. Por exemplo, são pré-tribulacionistas, né, dispensacionalistas, mas ali é uma bênção, né, os irmãos lá, a parte disso, tudo muito bom lá. Amo os irmãos, é uma igreja muito legal. E a respeito de como eu vim para a fé, é uma história até assim engraçada, que na hora eu nem imaginava, e hoje eu consigo ver como foi Deus que estava chamando e colocando a gente no lugar certo, né? Em 2005 eu fui para os Estados Unidos, porque eu me formei lá, eu fiz uma faculdade lá, porque eu ganhei uma bolsa para jogar futebol lá. Então eu joguei futebol lá nos Estados Unidos pela faculdade. E aí eu fui para uma faculdade em Oklahoma, no estado de Oklahoma. E aí nessa faculdade eu recebi uma proposta de uma outra faculdade, que era no Texas, para mim transferir. Aí eu cheguei no meu técnico lá de Oklahoma, né? E eu falei para ele, eu recebi uma proposta lá no Texas, que era uma universidade melhor. E aí eu falei para ele, ano que vem eu não vou mais voltar. Eu vou ir pro Texas. E ele falou, tudo bem, se você quer ir, tudo bem. Só que assim, eu tinha bolsa de estudos, só que aí eu ia perder essa bolsa de estudos, ele ia dar para outra pessoa, porque eu tava saindo, né? E aí o que aconteceu? Passou uns 3, 4 meses, bem nesse ano, a universidade lá no Texas, ela mudou tipo de federação, vamos dizer assim, para entender, né? Igual a confederação, então ela mudou, e aí mudou umas regras para transferência de atleta, né? De aluno. E deu que eu não poderia mais transferir. E aí eu voltei para a universidade no Oklahoma onde eu estava e falei pro meu técnico, não vai dar para mim ir mais. Posso ficar? Aí ele falou, não, se você quiser ficar, você pode. Só que a sua bolsa de estudo que você tinha, eu já ofereci o dinheiro para outro atleta. Aí eu teria que pagar. E aí eu não teria condições de pagar a universidade lá nos Estados Unidos, né? E aí eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que voltar pro Brasil, né? E aí eu entrei em contato com o técnico lá no Texas, que tinha me oferecido a bolsa. Eu falei, não deu certo, mas você pode me ajudar
para mim conseguir alguma outra bolsa em algum outro lugar, porque aqui é onde eu não tenho mais. Aí ele falou assim, não, conheço uma pessoa que pode te ajudar. E aí ele me colocou em contato com um técnico numa universidade lá no Tennessee, e era uma universidade cristã, essa universidade lá no Tennessee. Entendi. E aí esse técnico lá do Tennessee, ele nunca tinha me visto jogar, ele só acreditou na palavra do rapaz do Texas lá, e me deu uma bolsa 100% para mim pro Tennessee. Eu cheguei lá, era uma universidade cristã. Aí eu tinha que ir pra Chapel, que era tipo uma capela, segunda, quarta e sexta, que era obrigatório. Eu fiz tipo administração lá, né? Em inglês é business. Só que lá, por ser uma faculdade cristã, eu tinha aulas de Bíblia. Era mandatório também, era obrigatório. Então eu tive aula de introdução ao Novo Testamento, introdução ao Antigo Testamento. Nossa, eu até naquela época eu não era cristão. Tipo, eu era católico, nasci num lar católico, mas nunca fui na igreja, né? E aí eu tinha que ir em todas aquelas aulas, tinha que ir na capela, segunda, quarta e sexta, todo dia. E eu tava achando, não tava gostando daquilo. Só que, aos poucos, assim, eu fui me interessando, até que eu tomei gosto pela palavra, comecei a estudar. E hoje que eu vejo, né? Era para mim ter ido para um lugar, por não ter dado certo. Se tivesse dado certo para mim ter ido pro Texas, talvez eu nunca ia ter conhecido a palavra e até hoje eu ia estar perdido por aí. Amém. E aí, aquela porta que se fechou, abriu uma outra em outro lugar que me levou para perto da palavra. Se você tivesse ido pro Texas, talvez você não tivesse chegado no conhecimento que você tem hoje na palavra, você não tivesse nem compreendido, né? Exatamente. Mas Deus, ele faz essas coisas, né? Acho que com a maioria das pessoas é assim. Deus, ele age dessa forma, né, com as pessoas. Mas muito legal, Sim. irmão. Aqui, o irmão Thiago Tiz, aqui do canal Graça e Conhecimento, tá com a gente aqui online. Ele escreveu assim, que legal. Conhece ele, né? Ele escreveu assim, que legal vocês juntos ainda mais para falar do assunto tão importante, as duas casas de Israel. Semana que vem aqui, e ainda não sabemos se na quinta ou na sexta-feira, é bem provável que na quinta-feira, às 8h30, a live vai ser com o irmão Thiago Tiz. Tá, já tô deixando aqui o irmão Thiago, ele que me passou aquele programinha que ele faz, já viu os vídeos que ele faz? Com aqueles desenhinho, tudo. Pois Aí ele me passou o programa, eu peguei, tentei fazer, mas dá muito trabalho. Eu não sei como é que ele consegue. Eu ia fazer também, pedir pra ele, mas acabei esquecendo, porque aquilo fica muito legal você faz o desenho, né? Fica show de bola. Tá legal, mas pra fazer um videozinho de 15 minutos demora 4 dias. É complicado, né? Nossa. Mas, irmão, hoje a gente vai tratar um pouco aqui sobre as duas casas, né? Hoje, como o irmão Jota, é Carlos, né? Isso. Carlos, mas eu conheço por Jota. Eu não sabia que seu nome era Carlos, eu pensei que seu nome era Jota, porque eu já conheci uma outra pessoa que tinha o nome de Jota, né? Sim. Conheço você há tanto tempo. Eu não sabia o seu nome, né? Então, assim, hoje a gente vai tratar um pouco das duas casas. Na verdade, apresentar aqui o trabalho do irmão, né? E é um trabalho que, inclusive, você pode baixar aí no Drive do canal, tá? De graça, você baixar aí. Tá aí no canal, você pode fazer o download e pode fazer o estudo. Inclusive, até a minha versão que eu tenho aqui é uma versão que está desatualizada. Depois eu vou pedir pro irmão, ele tem uma versão mais atualizada que vai trazer outros temas, vai trazer sobre as alianças e mais algumas coisas ali que você vai poder estar analisando, tá? Mas por hora, tá ali no Drive, você clica e você baixa ali, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco desse trabalho. Mas antes da gente falar desse livro, eu queria que você falasse para nós, assim, como é que você chegou no conhecimento das duas casas? O que te levou a compreender e qual o benefício, assim, que você percebeu que esse tema trouxe para você e em relação àquelas pessoas que muitas vezes não conhecem esse tema? Sim. Então, como eu conheci as duas casas, na verdade eu não lembro muito bem nem como foi. Eu acho que faz muito tempo. Não era nem na época do Facebook ainda, acho que era na época do Orkut. Sim. Lembra do Orkut? Sim, foi na mesma época que eu aprendi isso. E aí tinha uns fóruns, né? Eu lembro que eu entrava em alguns fóruns de discussão da palavra e por algum judeu messiânico, eu lembro que o nome dele era Sérgio. O nick dele era até Sérgio Ben Efraim. Sérgio, filho de Efraim, né? E aí esse era o nick que ele usava. E aí ele passou uma apostila a respeito das duas casas. E eu não tinha ouvido falar a respeito dessa doutrina, né? E aí eu peguei e comecei a analisar aquela apostila e, ao mesmo tempo que era muito interessante, tinha muita coisa para mim que não fazia sentido, né? Porque do jeito que ele ensinava que Efraim era na carne, né? O reino de Israel, as 10 tribos, a descendência era na carne, e do jeito que estava na apostila, gentil
gentil nunca não teria chance de salvação nunca. Você tinha que ser descendente físico de sangue ou de Judá ou de Efraim para ser salvo. Então provavelmente era mais da linha judaico-messiânica, né? Essa Isso. teologia. Foi mais ou menos da forma que eu conheci também. E só que ao mesmo tempo, eu via todas as profecias no Antigo Testamento a respeito disso e fazia todo sentido. Só que do jeito que estava na apostila que ele me passou, não fazia sentido. Isso era lá por 2010, 2011, mais ou menos. E aí, como eu nunca tinha ouvido falar daquilo, eu comecei a procurar, tipo, em fóruns, no próprio YouTube, ver se eu encontrava alguém que falava sobre aquilo, para mim conversar com as pessoas e tirar dúvidas. E aí, mais ou menos nessa época, 2012, por aí, se eu não me engano, 2013, foi quando eu encontrei daí no YouTube, eu encontrei o canal do Luiz, que ele fez algum vídeo sobre isso. E aí, pelos comentários lá, eu comecei a conversar com o Luiz. Porque naquela época o canal do Luiz era pequenininho. Então, tipo assim, ele respondia todos os comentários, ele passava o WhatsApp dele para nós conversar. Na época que eu conheci ele, eu acho que ele tinha 220 inscritos, se eu não me engano. Eu não tinha... Isso, era bem pequenininho. E foi nessa época que eu conheci o irmão também, né? E justamente eu conheci ele por causa dessa questão, né? Porque eu já vinha daquele lado judeu messiânico. Então eu participava de um grupo chamado Toda a Vida. Inclusive, quando eu fiz a live aqui da minha vida, eu falei sobre isso, né? E aí, casualmente, eu fui conhecer ele quando eu fui procurar sobre as duas casas. Ele estava publicando lá, entrei em contato com ele, né? Deve ter sido mais ou menos como aconteceu com o irmão também. Isso. E aí, logo que eu entrei em contato com ele, aí através do Luiz mesmo, eu vinha conhecer você, vinha conhecer o pastor Felipe, e aí fomos entrando em contato, né, todo mundo. E foi mais ou menos nessa época ali. E aí, conversando com você, conversando com o irmão Luiz, com o Felipe, eu fui entendendo mais sobre as duas casas e vendo que aquela teoria de que era na carne a descendência não faz sentido. E aí, ao longo desses 7, 8 anos, a gente foi entendendo melhor, né, a respeito dessa doutrina. E hoje acho que a gente já tem uma base bem sólida para debater, né, com qualquer pessoa que discordar, né? Amém. Eu penso que lá na sua congregação que você congrega, talvez pelos irmãos ter essa identidade mais, acho que pré-tribulacionista, como você falou, mais dispensacionalista, talvez você encontre um pouco de dificuldades às vezes, né? No fato de repente, você querer levar essa mensagem para eles, né? Talvez muitos não vão entender, outros vão entender, ou talvez de uma forma um pouco distorcida, né? Eu já tentei introduzir, assim, mas tipo, não que rejeitaram, mas também não deram muita bola, assim, sabe? Não fez muita diferença, né? E aí também, já ensinei lá na igreja, né, outros temas, só que assim, como eu não sou dispensacionalista, mesmo eu estou ensinando lá Gênesis, eu vou estar ensinando de uma maneira mais aliancista, né, mais para um povo só e não para dois povos. Sim, entendi. Então, e aí para não causar também um clima ruim assim, né, em doutrinas, então eu meio que também não faço muita questão de ensinar assim lá, mas os irmãos lá são irmãos mesmo, né? Às vezes as pessoas elas estão muito tempo no contexto que você vai ensinar para ela, não vai fazer muita diferença, ela nem vai compreender muito. Isso é normal acontecer, né? Mas o irmão Serginho aqui, ele falou uma coisa muito interessante, né? O Serginho aí, sempre aí nos vídeos, aí sempre no WhatsApp com a gente, ele escreveu assim: as duas casas é um assunto básico para desbloquear a profecia. É verdade, né? Você vai falar agora, você vai comentar um pouco do seu livro, você vai falar um pouco sobre isso, né? Inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre Apocalipse, vou dar uma palhinha aí. Sim. Então, essa questão das duas casas é um assunto básico para desbloquear as profecias, é verdade. Porque você começa a perceber que muitas das coisas que estão escritas lá no passado, que a gente pensava que tratava de um Israel terreno, na verdade, Deus estava querendo mostrar para o seu povo como um todo, né? Sim. Então, você vê, por exemplo, lá em Jeremias 31, fala da nova aliança, né? Diz que a nova aliança é com a casa de Israel, com a casa de Judá. Então, ou seja, se você dá isso para um judeu olhar, ele vai pensar, não, isso aí está falando de judeu só. Está falando, né? Eles às vezes nem entendem essa questão que judeu falar da casa de Judá, sendo eles judeus. Mas tanto que você vai pegar o livro de Flávio José, você vai ver que no momento lá, vai dizer que naquele momento da história, é que a casa de Judá
passou, né, os que moravam em Jerusalém, os que faziam parte da casa de Judá, que passaram a ser chamados de judeus. Mas antes não era assim, né? Antes, ou seja, você tinha a casa de Israel e a casa de Judá ali, essa separação. Mas depois tudo que faz parte ali de Jerusalém para ser chamado de judeu, né? Mas enfim. Irmão, hoje eu quero apresentar um pouco aqui do livro do irmão para vocês. Eu vou abrir ele aqui. E o irmão vai comentar um pouco aqui para nós, tá? Deixa eu abrir aqui a tela. Eu botei aqui na tela. Tá aparecendo aí para você, irmão Jota? Tá aparecendo sim. Perfeito. Se não estiver aparecendo para os irmãos, aí só dá um feedback, eu tento arrumar aqui, tá? Mas eu acho que vai estar aparecendo. Então, irmãos, esse livro aqui, a versão que eu tenho é uma versão mais antiga. Essa aqui já deve ter o quê? Uns 4, 5 anos, irmão? Mais ou menos? Uns 5 anos, mais ou menos. Uns 5 anos. Então, ele tem muita coisa interessante, tá? Depois eu vou pedir para o irmão passar a versão mais atualizada também. E aí, posto aqui para os irmãos. E aqui, essa é a capa do livro, tá? Essa aqui vai ser a capa do livro, né? Esses aqui são símbolos que você tem dessas tribos, né? Isso aí foram imagens que eu encontrei no Google mesmo. E tinha já essas imagens prontas com o nome ali já, casa de Efraim, casa de Judá. Perfeito. Não, é que eu digo, se eu não me engano, na bandeira das tribos, aparecem essas imagens, né? Isso, Efraim era um touro e Judá é o leão, né? Exatamente, né? E aqui você vê a vara de Ezequiel, né? Judá e Efraim que vai formar Israel aqui. Então, tá aí para você baixar, tá? Até o link do irmão, do canal do irmão para você entrar. Então, aqui a gente selecionou alguns tópicos aqui, tá? Eu vou apresentar esses tópicos. Você percebe que aqui ele vai falar da divisão da bênção, a divisão do reino, antes de Israel entrar em Canaã, as ovelhas, Oséias, uma série de temas aqui, tá? Então, é muito legal que eu já li todo esse livro, né? Se você é uma pessoa que você não tem muito tempo para parar para ler no PDF, você pode imprimir. Acho que não chega a 100 páginas, umas 80 páginas mais ou menos, irmão. Mais ou menos isso, né? Então, é bem fácil para você imprimir, para você ler, ou você botar no celular. E existem programas que você consegue ler eles. Esse programa aqui que eu utilizo, por exemplo, ele faz a leitura do texto em áudio, né? Então, fica bem fácil de você entender. Inclusive, eu li muitas partes desse livro assim, né? Que naquela correria do dia a dia, a gente acaba não tendo tempo. Então, a gente tem que usar uns artifícios desse, né? Mas, irmão, conta para nós aí, o que levou você a querer escrever esse livro? Qual o propósito que levou você a querer trazer esse assunto para uma forma, assim, não em vídeo, mas de repente em livro para os irmãos? Na verdade, não teve nenhuma ideia de fazer um livro ou essa apostila. O que aconteceu foi o seguinte: o pastor Felipe, ele tinha uma página no Facebook chamada Projeto Duas Casas. E aí ele estava com dificuldade de colocar conteúdo lá. E aí ele entrou em contato comigo um dia, mais ou menos quando eu comecei a escrever isso, há uns 5 anos atrás. E ele falou, eu sei que você conhece sobre as duas casas, se eu não podia ajudar ele a colocar conteúdo lá. Aí eu falei, não, posso sim. Aí ele me colocou como administrador da página, e eu comecei a subir conteúdo lá na página, Projeto Duas Casas no Facebook. Aí eu comecei a dividir por tópico, igual o primeiro tópico ali, a divisão da bênção. Então eu comecei lá pelo início, lá em Gênesis, escrevi esse tópico, coloquei nessa página. Aí escrevi um outro tópico, coloquei na página. Fui colocando, um tópico por semana lá, que eu ia desenvolvendo e ia colocando. E aí daqui a pouco, quando eu já tinha uns 10, 15 artigos, vamos dizer assim, estudos de tópicos que eu tinha colocado, eu pensei em reunir tudo em um só e fazer uma apostila. Aí eu juntei tudo, fiz essa apostila e comecei a distribuir para os irmãos essa apostila. Foi assim, não foi uma ideia que surgiu de eu fazer o livro ou a apostila, mas eu fui colocando estudos naquela página do Facebook e aí só juntou tudo e virou essa apostila. Aí saiu um livro. Não, mas muito bom, irmão, né? Aí você tinha uma ideia de fazer mais assim um trabalho para divulgação e acabou esse trabalho se tornando num livro e agora pode ser compartilhado. Né? E também, pode falar. Não, eu lembro você, até quando você estava fazendo essa apostila, quando você estava fazendo lá no grupo do Facebook, eu lembro que muitas vezes eu até copiei, você tinha até colocado no Facebook na época, né, você tinha colocado como é que chama? Uma formatação no texto lá,
Aí Isso, quando e eu aí quem via copiava, pelo celular não dava. aí eu copiava aquele texto e colava no WhatsApp para as pessoas Aham. e dava um probleminha lá, né? Aí deu um Isso, trabalho aí exatamente. pra gente, de a gente tirar a formatação, mas conseguimos fazer. É. Mas muito, muito bom, irmão. E, e uma coisa interessante também é que, por exemplo, a gente faz vídeos, aí tem muita gente que ele gosta de ter o texto escrito do estudo. Porque assim, você faz um vídeo, aí você cita uma referência, e aí a pessoa que escutou, depois ele quer compartilhar com alguém, ele não vai lembrar de cabeça a referência, ele vai ter que voltar lá no vídeo, ficar procurando onde que estava a referência que você citou. E quando você tem o estudo no papel, é mais fácil de você ir lá e achar as referências, né, os versículos. Então tem Ah, gente sim, que com prefere. certeza. A vantagem do texto, né, por exemplo, assim, é que essa questão de vídeos, como tem hoje, isso é uma coisa nova, né, de 10, 12 anos para cá. Sim. Antigamente você não tinha internet como você tem hoje, as pessoas quando queriam ver vídeo da palavra, elas tinham que comprar um DVD, comprar uma fita, qualquer coisa. Hoje não, hoje você tem a facilidade de você entrar na internet e você ver os vídeos. Mas você pega aí mais ou menos uns 20, 30 anos atrás, a forma que as pessoas estudavam era por texto. Aí você pegava o livro e ia marcando lá no livro e tal, né? Eu já estudei bastante assim, né? E isso é muito prático porque você aprende muito, você anota, né? Mas, irmão, já que a gente está aqui com o seu livro aberto, eu quero que a gente comente uns textos aqui, tá? Eu quero que a gente comente os textos. Mas uma coisa que eu esqueci para perguntar para o irmão, que eu nunca perguntei, irmão, você falou que você era atleta, é isso? Isso, jogava Você, futebol. você jogava futebol. Só porque algumas Isso. pessoas estão perguntando aqui. Você jogava futebol? Irmão? Que legal, irmão. Eu nunca fui bom no futebol, irmão. Eu era daquelas pessoas que... Quando eu era da época da escola, eu era muito, muito magrinho, né? Aí as pessoas olhavam para minhas canelas e achavam, esse cara joga bem, né? Mas depois que me escolhiam, eu sempre era o último a ser escolhido porque eu não jogava nada. Não. Mas vamos botar aqui o livro para os irmãos ver. Uma coisa sobre o livro, só para deixar claro, é que Claro. como eu comecei a fazer, igual eu falei, aqueles posts no Face, né, de artigos, e eu nem revisava erro ortográfico, nada. Sim. Quando eu reuni tudo assim, também nem revisei. Então, tipo, tá cheio de erro. Tá cheio de abreviação. Tipo, em vez de eu escrever também, eu colocava TB, sabe? Estava na correria para escrever. Importante é a mensagem, né? Tá certo. Aqui também, porque às vezes acontece eu gravar um vídeo, depois vai um irmão lá no WhatsApp, irmão, você falou errado lá. Acontece, né? Irmão, você tinha falado comigo aqui, ó, o irmão mandando mensagem aqui, deixa eu fechar aqui. Você tinha falado comigo sobre alguns temas aqui importantes, a gente estava vendo aqui de começar a gravação. Uhum. O WhatsApp tá. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, irmão, senão ele vai ficar mandando mensagem. Beleza. Então aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro tema aqui, tá? Aqui na página 3. Quem tem apostila, pode ir na página 3 aqui depois e analisar, tá? Aqui você fala assim, introdução sobre as duas casas de Israel, você bota aqui a divisão da bênção. Queria que você explicasse para nós um pouco dessa parte, que você falou que era uma parte importante para ser falada do livro. Uhum. Então, esse foi o primeiro, acho que foi o primeiro artigo que eu fiz, que assim, na minha opinião, acho que é uma coisa fundamental para você entender, né, a respeito das duas casas. Porque a gente vai ver que então Deus ele chama Abraão, né? Ele chamou Abraão e ele vai dar umas promessas para Abraão, certo? A respeito de ele sair da terra e ir para a terra que Deus ia mostrar para ele, que ele ia ser um povo que ia abençoar todas as famílias da terra. E ele fala, então, que ele seria um povo que abençoaria todas as famílias da terra. A gente vai vendo, então, na sequência, né, de Gênesis ali, que aí ele vai continuar prometendo coisas para Abraão, vai prometer para Isaac, para Jacó, que é a mesma promessa que vai passar de Isaac para Jacó. E na sequência, a gente vai ver que para Isaac, para Jacó, até para Abraão, ele vai prometer para ele, então, que a descendência dele ia ser como as estrelas do céu, né, como a areia da praia do mar. Ou seja, que seria uma descendência muito numerosa. E aí o que acontece? Hoje, a gente vê Israel, né? O Israel que a gente conhece ali, os judeus lá na terra de Israel. Se eu não me engano, a última vez que eu tinha visto, parece que os judeus hoje, no mundo inteiro, eles são em torno de 15 milhões de pessoas. Em uma população, né, no mundo de perto de 8 bilhões de pessoas, isso, se eu não me engano, dá 0,002%. E aí a gente tem um paradoxo aí. Se Deus prometeu para Abraão
para Isaac, para Jacó, que da descendência deles, né, seria como as estrelas do céu e a areia da praia do mar, e hoje os judeus são 0,002 da população do mundo, tem dois problemas. Então, ou Deus errou, né? Será que Deus se equivocou? Ele prometeu que eles iam ser muito numerosos e eles acabaram ficando pequenininhos. Será que Deus se equivocou? Ele teve um plano, mas deu errado? Não. O que a gente tem que entender é que essa bênção de ser uma multidão de nações numerosas como as estrelas do céu e a areia da praia do mar, ela não cai sobre Judá. Ela vai cair sobre Efraim, que está em Gênesis 48. Perfeito. Então, lá em Gênesis 48, a gente vai ver que essa bênção, né, da multidão de nações, ela vai cair sobre Efraim, quando Efraim vai cruzar os braços lá na cabeça de Manassés, né, e Efraim, e vai falar a bênção lá em Gênesis 48, 19. E aí, lá em Gênesis 49, para Judá, aí vai cair a bênção do cetro, né, que não se arredaria de Judá, e que o rei viria de Judá, né? Então, a gente vê que teve uma divisão da bênção. A parte da bênção de ser uma multidão de nações, ser numeroso como a areia da praia do mar, como as estrelas do céu, ela não vai cair sobre Judá. Por isso que Judá é um povo menor, um povo pequeno hoje, mas ela vai cair sobre Efraim. E aí, no decorrer da Bíblia, a gente vai ver que as duas casas se dividiram, né? E Efraim, então, ficou com as 10 tribos do norte, ela foi espalhada entre todas as nações, e os gentios hoje fazem parte de todas essas nações, né? Então, a casa de Israel, Efraim, ela está espalhada entre as nações, ela se assimilou entre os gentios, ela perdeu sua identidade israelita, vamos dizer assim, assimilou a identidade gentia e está espalhada entre todas as nações hoje, né? Então, isso é muito importante de entender que a bênção ela foi dividida. Não é sobre Judá que cai a bênção de ser uma multidão de nações, numeroso como a estrela da praia do céu, ou como as estrelas do mar, mas sobre Efraim. Então, essa é a primeira parte do livro ali, do primeiro tópico ali, a divisão da bênção. Perfeito. Deixa eu ver aqui, então, só falar um pouquinho sobre essa parte, a gente já vai falar sobre as outras partes. Então, essa parte que você falou é importante, né? Porque ali fala que a descendência de Abraão, ela tinha que se tornar uma multidão de nações, né? Vou complementar um pouco só o que você falou aí. Sim. Uhum. Você vê que quando Deus faz a promessa a Abraão, na verdade, essa promessa que ele faz a Abraão, ela era uma promessa que já tinha sido feito lá para a descendência de Noé, que era Sem, e também apontando em Jafé, né? Sim. Que Sem, né, diz assim, bendito seja o Deus de Sem, e Jafé ali adentre as tendas, mais ou menos isso, né? Isso. Então você vai ver que Jafé ele era uma tipificação das nações, porque Jafé ele se tornaria numa ilha de nações, e a gente vê que Sem é aquele que tinha o Deus, e que ele era bendito naquele Deus, então Jafé se tornaria bendito. E aí quando você vê essa bênção sendo dita para Abraão ali, a gente percebe que Deus estava remostrando essa promessa de uma outra forma, né? E aí essa promessa vai a Abraão, para Isaac, né, para Jacó, e aí de Jacó vai aparecer um pouco em José, e depois vai cair lá em Efraim. Então, a gente percebe que Deus, quando ele mostra Manassés e Efraim, é uma relação também do que acontece no tempo de Abraão, porque a gente vê que o primeiro filho de Abraão, que é Ismael, diz assim, né, que ele seria um povo também, mas Isaac seria uma multidão de povos. E quando você vai lá em Manassés e Efraim, a gente percebe que Manassés seria um povo e Efraim seria uma multidão de povos. E aí, em Isaías 54, a gente vai ver que fala das duas mulheres lá. E dessas duas mulheres, a gente vai ver que aquela que é casada, ela se tornou num povo. Mas aquela que foi abandonada e depois restaurada, ela se tornou numa multidão de povos, né? Exatamente. Então, mesmo. Olha como vai aparecer essa relação de coisas aí. Então, isso é tremendo, né? E nos profetas vai aparecer várias vezes por todos os profetas aí. A gente vai conseguir ligar o que estava acontecendo lá no início, né? Com Sem, Cam e Jafé, com Efraim, Manassés. Isso é tremendo, né? Então, não tem, irmão, como cumprir, se você se cumprir essa promessa de uma multidão de nações, que a descendência de Abraão seria tão incontável quanto as estrelas, né, do céu, em judeus. Né? Hoje, por exemplo, você faz um censo do mundo, você tem um número aproximado que provavelmente deve estar errado. Mas, ou seja, a descendência de Abraão ela tem que ser incontável.
Ela tem que ser uma coisa contábil. Hoje você conta aí, como você está falando, você falou que 14, 15 milhões de judeus, mais ou menos? Mais ou menos, isso. Então você vê que tem alguma coisa errada nesse cálculo, né? Mas enfim, irmão, vamos falar um pouco de Oséias, então, que você queria falar alguma coisa? Né, aqui na página 23, né, você fala aqui sobre Oséias 1, né, alguma coisa assim que é relevante em relação às duas casas. Você ia trazer para nós uma palavra sobre esse tema. Isso, deixa eu achar no meu aqui, que no meu aqui tô com uma página diferente. Deixa eu só achar. Você quer que eu abra no meu aqui? Eu abro aqui, você lê daqui, sim. Então, só para mim, já achei aqui, tranquilo. Perfeito. Lá em Oséias 1 a gente sabe que Oséias, então, ele é um profeta do Reino do Norte, né? Ele é um profeta que profetizou lá para o Reino do Norte. E aqui em Oséias 1, Deus, então, ele vai falar para Oséias tomar uma mulher de prostituições, né? Perfeito. E aí, então, ele vai ter os filhos. Essa mulher de prostituição aqui, apontando, tá tipificando, então, a casa de Israel, as 10 tribos do norte, Efraim, que vai se prostituir, vai receber Perfeito. A carta de divórcio de Deus, correto? Tá, e aí a gente vai ver os filhos. Isso. E aí a gente vai ver os filhos, né? Os filhos desse relacionamento de Oséias e dessa prostituta. A gente vai ver que vai ter um filho que vai ser Gisrael, né? Que significa Deus semeia, né? Um filho vai ser Loami, que significa não meu povo. Perfeito. E o outro, Lohuamá, que significa não tenho misericórdia, né? E aí nos versículos, deixa eu ver se eu acho, no versículo 6 e 7, se eu não me engano. Aqui, versículo. Oséias 1, 6 e 7. Isso. A gente vai ver ali, né, que ele não se compadeceria da casa de Israel, mas tudo tiraria da casa de Israel, porque a casa de Israel, né, Efraim, o reino do norte, receberia carta de divórcio. Mas de Judá, ele se compadeceria. Ou seja, Judá, apesar de que Judá, ele também foi infiel a Deus, mas de Judá, Deus teve misericórdia de Judá, porque o Messias, lá na divisão da bênção, o rei, né, ia vir de Judá. Então não é porque Judá foi bonzinho ou foi melhor do que Efraim que ele continuou casado com Judá, mas ele teve misericórdia de Judá porque pelas promessas dele mesmo, pelo nome dele que ele continuou casado com Judá, correto? Perfeito. Se eu não me engano, em Jeremias 3, quando vai falar da carta de divórcio para a casa de Israel, lá em Jeremias 3 fala que apesar disso, apesar de ele ter continuado casado com Judá, a rebelde Judá fez mais coisas ruins do que essa Maria, né? Isso, exatamente. Você vê que Deus ele preservou a casa de Judá também para se manifestar o Messias, né? Porque se Deus tivesse dado carta de divórcio para as duas, o Messias não viria de Judá, né? Por isso que Cristo fala lá, né, que a salvação vem dos judeus, ou seja, da casa de Judá. Casa de Judá, exatamente. E aí, continuando ali então em Oséias, aí a gente vê toda essa mensagem escondida por trás ali. Então a mulher de Oséias, né, a prostituta, tipificando a casa de Israel, os filhos dela, os significados dos nomes dos filhos, né? Não meu povo, não terei mais misericórdia, que então eles receberiam essa carta de divórcio, ele não seria mais povo de Deus, né? A casa de Israel, ele não teria mais misericórdia desse povo. Só que ali no final do capítulo 1 ainda, Oséias é interessante que o capítulo 1 ele é como se fosse um resumo da carta toda, e aí a partir do capítulo 2 ele vai... Porque ali no capítulo 1 mesmo a gente já vê a restauração, né? No final ali nos versículos 9 e 10... 8 e 9? Tem aqui 8 e 9. 8 e 9. 8 e 9 é o do Loami, né? Que ele tá falando que o filho do Loami, não meu povo. E aí lá nos versículos... Aí aqui na apostila eu coloquei mais coisas, expliquei mais coisas sobre Efraim. Tá mais completo. Tá mais completo, mas lá nos versículos 10 e 11, aí ele vai falar então, né? Que todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar que lhes dizia que eles não eram povo, mas será dito que eles são o povo. Eles estão, e a gente está vendo uma restauração, né? E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos, aqui a gente está ecoando, né, Jeremias 31, a nova aliança entre a casa de Judá e a casa de Israel, né? Juntos se congregarão, constituirão sobre si um só cabeça, que é Cristo, né? E brotarão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. Aí aqui a gente tem toda
aquela questão, né, que a gente vê do dízimo, né, da plantação, da colheita, né, que a gente, da semente, isso, a semente que morre, isso, Cristo era a semente, né, de trigo, que se não morrer não dá frutos, ele morreu, ressuscitou, assim como o povo dele aqui. Você vê que tem um aspecto importante aí, não quero interromper o irmão, desculpa. Sim, não, tranquilo, pode. Você vê que tem um aspecto importante, porque quando fala de Deus semear, você vê que esse semear também, além de tem a ver com Deus enviando o povo para as nações, é como se ele estivesse plantando Israel no mundo, de uma forma literal. Sim. Mas você vê que ele também está plantando Cristo. É porque diz Exatamente. que Cristo é o trigo que deve morrer e ser plantado, mas você vê que aqui nesse contexto também aparece que Deus está semeando Israel no mundo. Sim. Né? E você são outros profetas, ou seja, quando Deus ele faz essa divisão das casas e depois ele dá a carta de divórcio para Israel é jogado nas nações, você percebe que isso era o quê? Era o semear de Deus para que a promessa que deveria se cumprir literal de Abraão, de que a descendência dele, literalmente falando, seria como a areia do mar, né? Então é como se Deus ele plantasse no mundo Abraão, mas você vê que nem todos de Abraão, de fato, mesmo que for atirado nas nações, vão ser salvos, mas aqueles que creem. Sim. Então é como se você tivesse uma grande plantação, mas Deus ele vai tirar dessa plantação aquele que é considerado como primícias, ou como a gente já viu a questão do dízimo, né? Então isso é tremendo. Exatamente. E aí você vê que Cristo é aquela parte que aponta para o espiritual, né? Porque ele fala que ele é semente. E nele como ele fala lá em Romanos 9, né? Não é descendência na carne que é considerada descendência de Abraão, mas os filhos da promessa são considerados descendência. Né? E a promessa, todas as promessas, elas convergem em Cristo, né? Lá em 2 Coríntios 1, versículo 20, Paulo diz que todas as promessas em Cristo têm o sim e o amém. Então a gente vê que todas aquelas promessas, elas convergiam em Cristo. E amém. A descendência da promessa é quem está em Cristo e não na carne, né? Sim, como o estudo que a primeira vez quando eu conheci a doutrina, estavam falando que era na carne, e a gente vê que não faz nenhum sentido isso. Ah, sim, isso é uma coisa complicada, porque geralmente da parte assim, dos judeus messiânicos, eles ensinam as duas casas, mas é para que você se torne judeu, não para que você compreenda as alianças, né? Mas perfeito. Mas na sua apostila aqui, nessa aqui, irmão, um pouquinho mais para baixo vai aparecer o verso 10 e 11, tá? Que tá com a apostila mais antiga. Perfeito. Você ia falar mais uma coisa nesse tema aqui ou você quer passar para o outro, German? Não, eu acho que ficou claro, né? Aí o nome dos filhos, né? Perfeito. Apontando para o que ia acontecer com a casa de Israel, né? Com Efraim, o reino do norte. Aí no final, nos versículos 10 e 11, a gente já vê essa restauração. Em Oséias 2, se eu não me engano, no versículo 22, 23, vai repetir isso, né? Os que não era povo, que não era amada, mas que vão receber misericórdia. E a gente vê que lá em 2 Pedro, se eu não me engano, Paulo vai falar isso a respeito, ali falando com os gentios, né? Sim. Que vocês são a geração, o povo que não era povo, a geração eleita, que ele fala lá em Deuteronômio. Então a gente vê que está apontando ali para a casa também, incluindo também os gentios e Efraim, né? E não só judeus, né? A gente vê que as promessas e todas as promessas, então, não são para o povo judeu, que os judeus eles querem falar que as promessas são para eles, né? Mas a gente vê que a promessa não é para o povo judeu. A promessa, como Paulo fala lá em Gálatas 3,16, né? Ele fala que ele não está falando de muitos descendentes, mas de um descendente, que é Cristo. Então todas as promessas elas convergem em Cristo. E quem está em Cristo é a descendência de Abraão. Né? Gálatas 3,29 fala isso. Quem está em Cristo é descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Exatamente, é por isso que Paulo diz que nós somos filhos da livre, e a livre é Sara, né? E você vai ver que isso é uma relação lá no início, para demonstrar que, assim como nasceu Ismael e Isaac de Abraão, Isaac era aquele que foi considerado descendente de Abraão. Então não é só os pela carne, né? Porque Ismael era descendente de Abraão, mas você vê que era só pela carne, né? E aí você vê que aquele que foi considerado como filho e como herdeiro foi Isaac. E nós, em Cristo, se tornamos um com ele, e se Cristo é o descendente de Abraão, né, nós em Cristo nos tornamos descendentes também. Mas perfeito. E só para você ver como o que estava na cabeça de Paulo ali em Gálatas é exatamente o que a gente está conversando, que eu citei aqui Gálatas 3,
E essa parte aí que você falou de Sara e Agar é Gálatas 4. Então ele estava com tudo isso que a gente está conversando quando ele estava escrevendo as cartas, era isso que ele estava pensando ali. Com tudo isso, né? Então a gente vê Exatamente. que a descendência, que quando Deus faz a promessa para descendências, era não necessariamente para descendência na carne, mas aquela que viria segundo a promessa, né? Exatamente. Bom, aqui no seu livro a gente teria bastante coisas para falar, né? A gente falou sobre Oséias, Uhum. teria bastante coisas para se falar aqui, apesar que a gente está falando um pouco mais do tempo pelo fato de ser curto mesmo. Sim. Você tem aqui um tema que talvez poucas pessoas conheçam, né? A maioria dos irmãos aqui, eu acho que estão vendo, eles já conhecem alguma coisa dos temas das duas casas, a gente está complementando, falando um pouco do livro. Uhum. Mas essa parte aqui da filha de Jairo, talvez seja uma parte um pouco assim que as pessoas não conheçam tanto, né? Sim. Né? Os irmãos talvez tenham visto o vídeo meu e do Pedro lá que a gente gravou sobre Lázaro, onde trazia esse enfoque das duas casas. Agora a gente vai ver que na filha de Jairo e na mulher da hemorragia também tem um enfoque nesse sentido. E isso eu achei muito interessante que o irmão J traz nesse livro, ele vai apresentar para nós aqui. Eu vou botar aqui na página 27, então, irmão, Tá. e vai trazer isso, tá? Tá aqui, eu já tinha anotado aqui nas nossas anotações. Lá na página 27 vai falar um pouquinho sobre isso. Peraí, passei um pouquinho aqui. Página 33, um pouquinho mais para baixo. 30, 28, página 27, né? Que seria aqui, a filha de Jairo e a mulher com hemorragia. Explica para nós um pouco, irmão Jota, como é que é essa parte. Então, ali tem algumas nas parábolas, né, como você já disse, o estudo que vocês fizeram sobre do Lázaro lá foi muito, muito interessante. E nas parábolas, em algumas passagens, algumas histórias do Novo Testamento, quando você entende, né, e conhece sobre as duas casas de Israel, você consegue identificar algumas coisas que estão ali escondidas no texto, que para quem não conhece passa batido. E essa passagem aqui da mulher de Jairo, né? Da filha de Jairo, da mulher que hemorragia, é uma delas. Aqui ali no texto, ali em Marcos 5, 21 a 24, não sei se está na tela, mas eu tô lendo aqui no meu... Deixa eu botar aqui, peraí. Do 21 ao 24, eu boto aqui pro irmão, peraí. Eu tenho ele aqui, se você quiser colocar. Eu vou botar para os irmãos aqui, para eles verem, Tá, peraí. isso. Só achar a tela aqui, Isso. Então ali vai falar, né, que então Jesus, né, ele estava passando outra vez num barco para o outro lado e ajuntou-se uma grande multidão, né, estava junto ao mar. E esse chegou ali um dos principais da sinagoga. Então aqui a gente já vê que quem que era sinagoga. Então a gente já pode ligar aqui com Judá, com o judeu, né, um dos principais da sinagoga aqui, isso, por nome Jairo. E vendo, ele prostrou-se a seu pé, né, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Uhum. E então Jesus foi com ele, né? E seguia uma grande multidão que estava seguindo Jesus ali. E a gente vai ver então que aqui essa filha de Jairo, o principal da sinagoga, você pode ver que ela vai estar apontando para a casa de Judá aqui. Que ela era a filha de Jairo, né? Isso, a filha de Jairo. E ele fala ali, ó, a minha filha está à morte. Eu quero que você venha para que ela sare e viva. E aí, continuando no 25, a partir do 25 até o 30, vai falar então que aí tinha uma mulher, havia 12 anos, então aqui a idade, né, 12 anos já está conectando a gente para as 12 tribos, né? Conectando a gente com Israel, e ela tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos outros médicos. Ou seja, ela tinha uma doença de morte e ela tinha padecido com muitos médicos, ou seja, apontando essa outra mulher, a gente vai ver que ela vai estar apontando para a casa de Israel, para Efraim, as 10 tribos. E muitos médicos que ela tentou, ela teve muitos outros maridos, né, muitos outros deuses que ela se envolveu. E despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitou isso, mas ela ia de mal a pior. Né? E ouvindo falar de Jesus, ela veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua veste. O interessante é que ela vinha por trás, ali, entre a multidão, porque os judeus, né, a casa de Judá, que era o povo de Deus. E a gente vê que então, essa mulher apontando para Efraim, ela veio por trás, como alguém que estava esquecida, que não tinha misericórdia, que tinha recebido carta de divórcio, né? E ela tocou na veste ali de Cristo, e aí a gente vê aqui que porque dizia, né? Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então o que está demonstrando aqui? Está demonstrando que ela teve fé. Ela teve fé que se ela encostasse na veste de Jesus,
ela seria salva. E aqui está apontando, então, para a fé dos gentios, a fé de Efraim, da casa de Israel, que veio a ter fé em Cristo, certo? Então a gente vê que essa mulher aqui, ela está apontando para a casa de Israel. Ó, e logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Então essa mulher, a gente vê que ela está apontando para a casa de Israel aqui, né? Fazia 12 anos que ela estava com fluxo de sangue, apontando ali então para Israel, né? Para as 12 tribos. Perfeito. E aí, continuando, então, mais para frente no texto, né? Aqui nesse texto aqui, ou no... porque na verdade aqui na apostila eu explico mais coisas, né? Agora que eu tô vendo, fazia tempo que eu não passava por ele, mas eu vou lá para Zacarias 8, né? Que lá fala que pegará na veste de um judeu, né? Os 10 homens. Esse texto estava na minha mente, inclusive. Isso, né? Zacarias 8, 23, né? Que, ó, 10 homens de todas as línguas pegarão na orla da veste de um judeu. Então, tá exatamente apontando ali, ela pegando na veste, apontando para as 10 tribos, que são esses 10 homens, né? E ali diz: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, a gente vê que aquela passagem ali está apontando, né, para Efraim, para a casa de Israel. Eu comento mais alguns textos aqui. Mas aí, lá nos versículos 30 a 34, agora... 30 a 34, não sei se você... Aqui, 30 a 34, aham. Isso. Aí nos versículos 30 a 34 vai dizer assim... e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta. Perdão, aqui, desculpa. Isso. Quem me tocou e olhava em redor para ver o que isto fizera. Tá? E aí vai dizer assim, ó: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada desse seu mal. Então aqui a gente vê que houve um arrependimento da parte da mulher, e ela disse toda a verdade, ou seja, ela se arrependeu e confessou todos os seus pecados a Cristo, e a fé dela salvou ela. E a gente vê o que aconteceu depois da morte e da ressurreição de Cristo. A casa de Judá não creu em Cristo, mas a casa de Israel, né, os gentios passaram então a crer em Cristo. Então a gente vê que o que está acontecendo aqui com essa mulher está apontando numa tipologia para a casa de Israel. É igual, isso. É igual na crucificação, quando tem os dois ladrões, né, que são crucificados com Cristo, a gente vê que um crê nele e o outro não crê nele. Então aquilo lá também está apontando para as duas casas sendo crucificados com Cristo ali. É sempre essa questão de dois, né? É sempre essa questão que Deus vê o filho pródigo e aquele outro filho. Você vê agora essa mulher e a filha de Jairo, e você vê que está no mesmo contexto, né? É quando aparece ali a filha de Jairo, aí quando ele está no caminho para curar ela, já aparece aquela mulher com esse fluxo, né? E é interessante dessa questão do fluxo, irmão, porque você vê que na lei era dito que haviam impurezas na lei, né? E essas impurezas, elas, quando a mulher tocasse em qualquer coisa, quando ela tivesse nos seus dias de impureza, tudo que ela tocasse se tornaria impuro, né? Então você vê que nesses dias nem o próprio marido da mulher poderia se achegar a ela, né? E porque, segundo a lei, isso era proibido. E aí você vê que essa mulher, ela estava tendo um fluxo já fazia uns 12 anos, né? Então, ou seja, era um sofrimento, porque a gente vê que trata de uma mulher ser considerada como impura, e os gentios, no contexto de judeus e gentios, os gentios eram considerados como impuros. Impuros, sim. Né? Então você vê que um judeu, quando olhava para um gentio, por ser incircunciso, você vê que ele era considerado impuro, um idólatra, pagão, né? E é interessante que na lei Deus dizia assim, que quando a mulher, né, vamos usar aqui o contexto, quando a mulher estava com fluxo, esse fluxo na realidade no contexto da lei era a menstruação. Então a mulher, ela ficava 7 dias na menstruação e depois dos 7 dias aí o marido podia tomar essa mulher. Né? Podia ter lá ficar com a sua esposa. Então você vê que isso é uma relação de que Cristo ao 7º dia vai tomar sua esposa, né? Porque, ou seja, a gente percebe que todas essas impurezas que tinham na lei, elas tratavam do pecado. Então você vê que ao 7º dia o pecado ele vai ser tirado, o 7º milênio, e agora Cristo vai ter um casamento com a sua esposa. Então aqui está acontecendo a mesma coisa. Essa mulher está sendo purificada, agora ela vai poder ter o quê? Ter o seu marido, vamos dizer assim. Né? Então você também que está falando, sim, dos gentios que pela fé foram purificados e agora vão poder se chegar ao seu marido quando casarem com Cristo.
Perfeito isso. Exatamente. E aí, só para completar ali, então, um pouquinho mais embaixo ali no Marcos 5, ainda do 35 ao 42, achou ali? Marcos 5, 35, 42. Esse verso aqui? Isso, que aí é o final agora do final aqui, né? Agora a gente vai ver que aqui, então, a gente viu que lá no começo da história, né, tinha a filha de Jairo apontando para Judá, porque era o principal da sinagoga, né? Aí entrou em cena a mulher que hemorragia, apontando então para a casa de Israel, Efraim, os gentios ali. E agora no final vai voltar a falar sobre Judá. Então vamos lá. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, né? Então apontando para Judá aqui, a quem disseram: a tua filha está morta. Por que você incomoda o mestre? Né? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, ele disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, né, o irmão de Tiago. E aí, ali, um pouco mais embaixo, ali está em negrito, fala assim, ó: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Então, se está apontando para Judá, a gente vê que a casa de Judá, apesar de ela não crer em Cristo, a maioria dos judeus, né, eles não creem ali em Cristo, mas eles não estão mortos ainda, eles estão só dormindo. A gente vê que isso aqui vai estar apontando para isso. E aí riam-se dele, ó, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina se levantou e andava, pois já tinha, ó lá, 12 anos. Assim como a mulher estava 12 anos com o fluxo, essa menina tinha 12 anos. Então, apontando para a totalidade das 12 tribos aí, né, a restauração, quando a mulher, então, ela foi curada do fluxo, e a menina que parecia que estava morta, Jesus falou: não, ela não está morta, ela só está dormindo. E aqui, através de Cristo, ela também vai ser restaurada. E aí, e o que fala no finalzinho, ó: e assombraram-se com grande espanto. Porque lá no final, quando as duas casas se reunirem de novo, vai ter um grande espanto por parte de muita gente que não entende essas coisas, né? Amém. Então, realmente, né, essa parte aqui, eu lembrava dessa expressão 12 anos, você vê que tanto para a mulher quanto para a menina parece o termo 12 anos, né? Então, quando a mulher ela se tornou enferma, a menina nasceu, né? Então, aí você vê que quando a mulher foi curada, você vê que a menina foi curada também, né? Então, trata um ciclo aqui de 12 anos, né? Uma questão de 12 anos. Isso é muito, muito interessante. Né? Então, essa parte aqui se mostrou muito importante, mano. Você tinha falado uma outra parte também sobre Efraim em Apocalipse 7, né? Que as pessoas perguntam por que Efraim lá em Apocalipse 7 não aparece. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso daqui, né? A gente já tem mais 10 minutos, eu acho que dá pra gente conversar. Isso vai estar aqui na apostila antiga, vai estar na página 61, tá? Lá na página 61, deixa eu achar aqui um pouquinho. Vou passar aqui para os irmãos. A página 63, né? Aqui, página 61. Então, aqui na página 61, por que Efraim não aparece em relação às tribos, às 12 tribos de Apocalipse? Relação, né? Isso. Então, a gente vai ver que ali em Apocalipse 7 vai ter aquela relação dos 12 mil selados de cada tribo, certo? Perfeito. E uma coisa interessante é que ali a gente não vê Efraim, a gente não vê a tribo de Efraim, ela não está entre os 12 mil de cada tribo. Só que uma coisa interessante é que a gente vê ali 12 mil de Manassés e 12 mil de José. Tá aqui. Isso, só que José, ele deixou de ser uma tribo e passou a ser Manassés e Efraim. Por que ali está falando José, né? Então a gente vê assim, o porquê que não aparece Efraim ali. Também para a palavra de Deus fazer sentido. Se Deus prometeu lá, se caiu uma bênção sobre Efraim, que ele ia ser uma multidão de nações, numerosos como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, ele não poderia ser só 12 mil, certo? Ele teria que ser povos, tribos, línguas e nações, uma multidão de nações. Então, ali na relação dos 12 mil, a gente vê que José ali, ele está representando, e como ele é o pai de Efraim, ele está representando que Efraim ele faz parte dessa totalidade. Só que a casa de Efraim, né, a casa de Israel, Efraim, ela vai estar no versículo 9. Versículo ali. 9. Isso, lá embaixo. E, aqui, né? Deixa eu ver, 40 e... Não, perdão, aqui tá Gênesis, né? Tem que ser de Apocalipse.
Apocalipse 7. Lá no 9 vai. No Apocalipse 7, do 9 ao 14, lá embaixo eu coloquei. Vai estar escrito ali, né? Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a quem ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então aqui a gente vê que nos 12 mil de cada tribo a gente não vê Efraim ali, porque Efraim ele não ia ser só 12 mil, ele ia ser o quê? Uma multidão de nações. Então aqui no versículo 9, Apocalipse 7, a gente vê Efraim, uma multidão de quem ninguém podia contar, porque para Efraim foi prometido de ele ser uma multidão de nações, a plenitude dos gentios. Então, de todas as nações, tribos, povos, línguas, né, que estavam diante do trono, e ali fala que eles estavam com palmas nas mãos, isso apontando lá para a festa dos tabernáculos, né, a última festa, quando eles vão ser introduzidos no reino, né, e vamos reinar com Cristo os 1000 anos. E aí tem mais ali o restante de Apocalipse 7, só que aí já vai ser mais profundo, já vai fugir dessa... Já foge um pouquinho do tema. Não, é verdade o que você falou, né, irmão? Só quero complementar um pouco aqui. Você vê que aqui que vai aparecer 12 mil de cada, né? Mas a gente sabe, deixa eu botar minha tela aqui. A gente sabe que na prática, quando Deus está falando aquelas 12 tribos, indiretamente a gente vê que Efraim está ali. Porque Efraim está apontando por quê? Para as 10 tribos aquela. Então aqui Deus ele já está revelando já a plenitude de tudo isso. Porque se Efraim, né? Você vê que primeiro Efraim, isso eu falei até num estudo que eu fiz sobre as duas casas, você percebe que Efraim ele começa como um homem, como um menino. E depois Efraim se torna uma tribo, Efraim se torna um reino, e depois de um reino ele vai ser tirado nas nações e vai agora se tornar uma multidão de nações. Só que quando Efraim se torna num reino, a gente vê que as 10 tribos vão estar unidas nesse reino. E agora Efraim, né, já com essas 10 tribos, a gente vê que eles vão ser atirados às nações. E aí agora, eles sendo atirados às nações, é como se o sangue deles, a descendência de Abraão, se misturasse por todas as nações. Então, é como se Deus estivesse misturando as 12 tribos com as nações, na carne. Sim. E agora ele vai buscar elas. Claro que para Deus não interessa a carne, mas interessa né, aquela questão da ressurreição. Então tá aqui, ou seja, Deus está olhando hoje para o povo dele, para a igreja, não como gentios literalmente, mas ele está olhando como as 12 tribos. E aí ele vai mostrar nesse número profético de 144 mil, né, que é um número profético, né? Ele vai mostrar a plenitude. Ou seja, para Deus, esse número incontável, para nós é incontável, mas para Deus ele é representado no número 144 mil. Perfeito. Então, por um lado, ele vai mostrar 12 mil de cada, onde ele está mostrando de forma espiritual ali a relação do povo dele, e lá no outro contexto ele vai mostrar, não, mas para nós é uma multidão incontável. Aí ele vai revelar. No versículo 9, quando ele fala ali, a multidão de nações de todos os povos, línguas e nações, são os 144 mil, por uma outra perspectiva. Exatamente. É uma outra perspectiva, né? Mas infelizmente aí talvez algumas pessoas elas vão fazer essa separação. Não, mas aqui está contando 12 mil e aqui está incontável. Mas você vê que ali também falta Dan, né? Então tem mais coisas para se ver. Você vê que falta Dan ali também, né? Mas é tremendo isso, irmão, né? Espero que esse livro aí, que agora os irmãos estão vendo a live aqui, que eles possam baixar esse livro, né? Depois você me passa a versão atualizada. Mas mesmo esse aqui, que é um pouco mais antigo, tem bastante coisa que os irmãos vão poder estar vendo, né? Vai ser uma bênção aí para os irmãos. Acho que eram esses os temas que a gente ia trazer hoje, né? Ou se tinha mais alguma coisa para falar nesse sentido? Não, se quiser falar mais alguma coisa, a gente continua, mas o que a gente tinha... Do livro, sobre o livro era esse, né? Tem ali uma coisa interessante ali na apostila também sobre os de longe e os de perto, né? Ah, sim. Acho que a gente pode conversar um pouquinho também, se o irmão quiser. A gente tem uma coisa só que eu acho bem interessante, que tem muito, né, pré-tribulacionista, dispensacionalista, que eles batem na tecla de que as 70 semanas, a profecia das 70 semanas é só para judeu, não inclui a igreja, né? Então eles batem muito nessa tecla. E a gente vai ver os de longe e os de perto. Deixa eu ver aqui deixa eu achar a página aqui, só para mim lembrar a referência. Deixa eu achar aqui onde é que tá no meu. Na minha tá aqui 41, tá? Tá. 41, eu passei um pouquinho aqui. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Tá, os de longe e os de perto, né? Uhum. Uma coisa interessante aqui
é que a gente vê que Deus ele vai falar sobre os de longe e os de perto, nos profetas, vai ter várias vezes que ele vai estar falando, os de longe e os de perto, nos profetas. Se a gente for, por exemplo, Isaías 57, ali na apostila tem. Isaías 50, a minha aqui tá Marcos 15, vamos ver Gálatas 4, Ezequiel 36, Isaías 57, aham. Isso, ali ó, a gente vai ver ali, ó. Eis que crio os frutos dos lábios, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Se você ler o contexto ali de Isaías, você vai ver que os de longe, os de perto, vai estar apontando os de longe, casa de Israel, que tinha recebido carta de divórcio. Os de perto, casa de Judá, né? A casa de Judá, perfeito. Tem outros referências no Antigo Testamento, mas lá em Efésios 2, né, que a gente vê lá em Efésios 2, que tá mostrando bem essa união, né? Tá um pouquinho para baixo na apostila. Aqui. Então lá fala que naquele tempo a gente estava sem Cristo, né, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, sem esperança, sem Deus. Olha lá. Mas agora em Cristo vós que estavam longe, ou seja, os gentios, a casa de Israel, Efraim, pelo sangue de Cristo chegasse perto, né? E aí vai falar, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E um pouquinho mais para baixo vai falar assim, e vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, certo? Então a gente vê que os de longe e os de perto, no contexto, a gente pegar os profetas, o Novo Testamento aí em Efésios 2, a gente vai ver que o contexto aqui, os de longe é a casa de Israel, Efraim, que recebeu carta de divórcio, os de perto são os que ficaram casados com Deus, casa de Judá, correto? Perfeito. E se a gente for lá em Daniel, deixa eu ver se aqui na apostila... Aqui Daniel 9. Isso, Daniel 9, de 7 a 8, que os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas falam que não, as 70 semanas não são para a igreja, não é para gentil, é só para judeu. Olha lá o que vai falar nos versículos 7 e 8, ó. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel. Todo o Israel, assim como Paulo fala em Romanos 11 a respeito de todo o Israel, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. E aí lá em Daniel 9, no final de Daniel 9, vai ser então a profecia das 70 semanas. E aqui a gente está vendo que a profecia das 70 semanas não é só para judeu, ele é para os de longe e para os de perto, para Efraim e para Judá. Então a profecia das 70 semanas, ela engloba sim a igreja, engloba sim os gentios, Efraim. Engloba todo o povo de Deus. Engloba todo o povo de Deus, exatamente. A Bíblia fala que, diz assim, Daniel, o teu povo será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro, olha. Então o povo de Daniel é o que é achado escrito no livro, seja judeus e gentios, né? Mas tem gente que fala que o povo de Daniel é só judeu, né? Então a gente vê ali que, se você entender bem o contexto ali, não é só judeu. Não é não. Exatamente. Né? Não, a gente não tinha compreensão exata, mas você vê que tá falando do povo todo. Amém? Amém. Então, irmãos, eu quero agradecer aqui o irmão Jota, que esteve aqui com a gente. Graças a Deus pela presença do irmão aqui. Vocês podem estar baixando aí o livro, aí tá no link aí na descrição. Você pode baixar ali. Logo eu vou botar a apostila atualizada, mas essa aí já vai trazer bastante edificação para os irmãos. Se inscreva no canal. Como é o nome do seu canal lá, irmão? Pela Graça, né? É canal Pela Graça, isso. Canal Pela Graça. Tá ali o link também. O irmão, ele traz bastante temas nesse sentido. Fala sobre outros temas também, né? Que são muito importantes aí para os irmãos ver. E eu quero agradecer o irmão aqui de coração. Você tem alguma consideração final para falar, irmão? Não, eu queria só agradecer você pela oportunidade, né? Amém. Tá divulgar o meu canal. Seu canal é um canal muito maior que o meu, então, assim, já divulgo um pouquinho do meu. Amém. Mas muito obrigado. Que Deus abençoe a todos que ouviram. Espero que a gente possa ter edificado, né, as pessoas que estavam... Vai trazer bastante edificação. Isso. Amém. Amém, irmão. Então, agradeço de coração mesmo. Está convidado aí quando quiser participar de novo aí. Tá bom? Então, tranquilo. Fique na paz, então. Deus abençoe. Fica na paz. Tchau. Deus abençoe. Tchau.